Olá, boa noite. Assim como acontece com diversos produtos, o valor do dólar é determinado pela relação entre oferta e demanda. E nos últimos 2 anos, a moeda dos Estados Unidos tem ficado cada vez mais valorizada. Em uma economia cada vez mais globalizada, o preço do dólar interfere diretamente no orçamento doméstico do brasileiro. O Realidade em Pauta de hoje vai explicar como acontece o câmbio da moeda, por que ela é tão valorizada, o que as famílias que pretendem viajar para fora têm feito para driblar essa alta da moeda norte-americana e o que podemos esperar do mercado em si. O valor do dólar muda todos os dias e várias vezes por dia. Mas por que o mercado internacional toma como base a moeda dos Estados Unidos? Além disso, por que acontece tanta oscilação no mercado de câmbio? Na verdade, esse mercado ele é flutuante, né? E durante o dia ele tem vários picos. Então, às vezes acontece essa indignação do cliente que, às vezes, às 10 horas da manhã, ele faz uma cotação do câmbio. Meia hora depois, subiu 2, 3 pontos, 3 centavos, ele não consegue entender. Para o câmbio, muitos fatores podem determinar a valorização ou a queda da moeda estrangeira em relação ao real. Mas a principal delas é a relação entre oferta e demanda. Tudo vai da demanda, da oferta e da demanda, né? Quando tem entrada de dólares no país, né, a moeda tecnicamente fica mais barata. Quando tem a saída de dólares do Brasil, a moeda fica mais cara. O cenário muda muito justamente por causa do nosso cenário de insegurança aqui no Brasil. Ano eleitoral, paralisações, problemas na política. Isso faz também uma instabilidade para os investidores. Então, os investidores hoje acabam olhando o Brasil como um local meio complicado para se investir. Em poucas palavras, o câmbio é o preço da moeda como mercadoria. Na prática, ele indica quantos reais são necessários para comprar um dólar. O câmbio, na verdade, é o que determina a moeda como uma mercadoria, né? Então, hoje nós compramos e vendemos a moeda, né? O passageiro vem aqui com real e compra a moeda que ele está precisando para o país de destino dele. O dólar é muito sensível às taxas de juros. Então, em primeiro lugar, as taxas de juros do mercado americano estão em alta. Considera a taxa de juros o custo da moeda. Ou seja, a taxa de juros alta significa que você vai pagar mais por aquele dinheiro. Consequência disso, nós temos uma valorização do dólar do próprio mercado americano. No Brasil, nós temos o contrário. Nós tivemos uma redução da taxa básica de juros. Simultaneamente a esse processo, nós temos uma incerteza com relação ao comportamento da inflação. O movimento, a tendência é de crescimento de inflação. Então, nós temos aí um ambiente propício, em primeiro lugar, a oscilação do câmbio, porque nós temos um movimento de valorização internacional e um movimento nacional interno de desvalorização da moeda e, ao mesmo tempo, nós temos incerteza com relação à nossa inflação. A inflação tem total influência sobre o câmbio e, por falar nisso, existem tipos de câmbio. O que as pessoas confundem muitas vezes e não conseguem entender é que existe o câmbio comercial, que ele compõe mais a questão de entrada e saída de mercadorias, importação e exportação, que é o câmbio pronto que a gente fala, diferente desse câmbio manual, que é o câmbio turismo, que é onde ele vai comprar a moeda para poder viajar. Na verdade, a pessoa simples, né, com o seu CPF, ela só pode comprar moeda estrangeira com o objetivo de viagem, para turismo mesmo. Por isso, é muito importante verificar a procedência da moeda na hora de fazer o câmbio. A dica que a gente dá é para que não se compre moeda estrangeira em qualquer lugar, né?
para que tenha o risco de pegar uma moeda falsa ou algum problema cadastral. Nós trabalhamos aqui ligados, né, a toda a estrutura de Banco Central. A pessoa precisa ter um contrato de câmbio, não pode vender um dólar assim paralelo, sem documentos, sem contrato. A dica que dá é que ele venha num lugar legalizado, para que ele tenha uma tranquilidade na hora de comprar, principalmente para que ele não tenha problema lá fora. A partir do momento que ele entra em outro país com a moeda que não tem uma procedência boa ou que não tem contratual nisso, que não está ali no contrato, ele pode ter um problema lá fora muito grande. Bom, e para a gente aprofundar um pouco mais esse assunto, eu converso agora com Pedro Afonso Gomes. O Pedro é presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo. Pedro Afonso, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Realidade em Pauta. Eu que agradeço o convite, Hélio. Pedro, a gente está acompanhando aí com bastante expectativa essa relação do câmbio, do dólar com o real, principalmente agora neste momento de férias. Muitas famílias querem viajar, muitas, como a gente vai mostrar daqui a pouco, estão mudando os planos de viagens para fora do Brasil por conta do dólar. Mas essa não é a única, nem a mais grave implicação de um câmbio tão desfavorável para nós, né? Na verdade, já foi exposto um pouco pelos entrevistados, que o dólar tem várias funções. Uma das funções é a simples troca de mercadorias. Toda vez que o dólar tem uma cotação maior em reais, um produto que é cotado em dólar, um produto importado ou um produto que tem uma referência em dólar no mercado internacional, ele fica mais caro. Nós tivemos recentemente a greve dos caminhoneiros em volta dos combustíveis. E esse foi um exemplo bastante visto durante algumas semanas pelos brasileiros, de que quando sobe um produto, com o produto se eleva, o preço dele lá fora se eleva, ele automaticamente eleva aqui no Brasil. Hoje nós temos uma economia que eu diria, grosso modo, 20%, em torno de 20%, ela está pautada pelo dólar, ou seja, ela tem a influência do dólar. Mas como? Tem importações? Não, não é isto. É que quando se faz a cotação do dólar, quando se faz essa referência, nós estamos pensando nos produtos que vêm de fora ou nos produtos que poderiam ser exportados. Sim. Então, aquele exportador, quando vai fazer o preço interno, o preço no Brasil, ele já tem como referência o preço que ele poderia vender ao exterior em dólar. Se o dólar sobe, ele conseguiria mais. Se o dólar desce em termos de cotação em relação ao real, ele conseguiria menos. Então, isto pode provocar uma alta de preços interna. A gente tem acompanhado, Pedro, a situação da vizinha Argentina, que está vivendo o que a gente chama de uma crise cambial. É tão sério isso para a Argentina que, sei lá, um mês atrás o dólar estava custando mais de 20 pesos. Aí o presidente recorreu à FMI para tentar amenizar a situação. A gente corre esse risco de chegar numa situação tão complicada assim? Não, eu não vejo isso a curto prazo de forma nenhuma, nem a médio prazo. Esse recurso ao FMI, em virtude de que o Brasil, há 10 anos, cerca de 10 anos, tem um conjunto de reservas cambiais que é suficiente para equilibrar o mercado. Tanto assim que nos últimos tempos, nas últimas semanas, o Banco Central tem vendido o dólar da sua reserva. Por que ele vende o dólar? Ele vende o dólar para ter maior quantidade de dólares no mercado, e tendo maior quantidade, a oferta de dólares ser maior, evidentemente o preço unitário do dólar deve cair, a tendência é esta. A questão toda é saber até que ponto o Banco Central vai ter condições de fazer isso, mantendo a segurança do Brasil no mercado externo, com as reservas, e, ao mesmo tempo, equilibrar o mercado interno. Como é que internacionalmente é visto esse tipo de atitude, por exemplo, do Banco Central, de despejar dólares para tentar segurar o câmbio? É uma forma forçada ou talvez não prática de segurar o preço, né? Na verdade, existe na teoria econômica a ideia do liberalismo puro, quando o Estado não interfere na economia. Isso nunca ocorreu em momento nenhum da história da humanidade, e menos agora. O Estado,
através do Banco Central, através das suas autoridades, deve exercer a política, entre outras, política fiscal, política monetária e política cambial. Então, ele tem que regular isso. Então, ele tem que interferir de alguma maneira. Então, quando a gente fala, olha, o Banco Central vendeu, é o quê? O mercado não conseguiu se regular na forma ideal para o Brasil. E a gente fala, mas qual é a forma ideal? Qual é o valor do dólar que deve ser o valor ideal? Bem, aí entram todas as funções do dólar. Troca, reserva de valor, foi até mencionado assim ligeiramente por um entrevistado. Quando você tem uma necessidade de manter o seu dinheiro mais seguro, mais rentável, às vezes você vai para o dólar. Claro, tem todas as circunstâncias, as necessidades que as empresas têm para comprar dólar. Mas uma empresa que é exportadora, ou aliás o contrário também, importadora, ela ter reservas em dólar não é nada estranho que ela tenha, né? Então, é também uma reserva de valor. É um papel, vamos dizer assim, especulativo, em contraposição à Bolsa de Valores, por exemplo. Quando a taxa de juros cai, a tendência é que o dólar se eleve. Quando a Bolsa de Valores cai, a sua cotação, é tendência que o dólar se eleve. Então, tem todas essas relações e o Banco Central tem a obrigação de equilibrar tudo isto para que a economia brasileira, a produção, basicamente, não seja prejudicada, seja nas exportações, seja no excesso de importação. Certo. A gente continua essa conversa daqui a pouco, Pedro Afonso. É hora de o Realidade em Pauta ir para o intervalo, é coisa rápida. Na volta, você vai ver que nem sempre o dólar foi a moeda internacional, como a gente conhece hoje. Só que daí, com o tempo, os Estados Unidos se tornaram uma referência de estabilidade, de economia estável, e hoje tudo gira em torno do dólar. Não sai daí que a gente volta já.